mundo que está repercutindo. Quem estiver acompanhando pela TV PT, clica aí na TV PT. Tem gente acompanhando pelas páginas. Quero agradecer vários parlamentares que estão reproduzindo aqui nas páginas. Agradecer ao presidente Lula, na página do presidente Lula está sendo reproduzido, na página da presidenta Gleice, na página do PT Nacional. Fazer um agradecimento especial ao 247, ao DCM, que também reproduzem essa nossa rede em defesa da vida, e cada semana aumenta mais a rede, mais gente tem disposição de entrar, participar, mandar pergunta. Quem está nos acompanhando pode mandar pergunta, comentário, a gente vai trazer aqui. E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com dois companheiros. Um companheiro que, quando a gente falou na bancada que ia ter esse programa, ele foi o primeiro a falar: eu quero um dia fazer um programa junto só sobre esse debate aí da defesa da vida, da defesa do meio ambiente. Companheiro Newton Tato. E outra companheira, Antônia, que está aqui, uma grande liderança, representando aqui segmentos muito importantes que estão acompanhando esse tema. Vou passar primeiro para vocês darem um bom dia para todo mundo. Bom dia, Newton. Como é que estão as coisas aí? Bom dia, Padilha. Bom dia, Toinha. Primeiro, agradecer o convite, Padilha. Você, que eu tenho uma admiração muito grande, que tem feito um trabalho extraordinário, ajudando a dar direção, inclusive, né, para a bancada no enfrentamento aí da Covid. Então, para mim é um prazer muito grande estar com você e estar com a Toinha, né, que está lá levando a cabo, né, entendeu, a resistência no campo aos desmontes que a gente vem assistindo aí por parte do governo Bolsonaro, também na agenda ambiental. E também cumprimentar todas e todos que estão acompanhando a gente aí nas redes sociais. Toinha, um prazer estar com você aqui. Prazer. Quando a gente estava montando aqui, a gente falou assim: eu e o Newton Tato, nós queremos uma mulher para falar aqui, que está lá na luta, os povos da Amazônia, na luta forte. Toinha, bom te ver. Bom demais estar aqui com a gente, viu, querido? Bom dia. Tá. Bom dia, Padilha. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Eu estou muito honrada com esse convite, embora esteja triste. Hoje nós perdemos um grande amigo, o Padre Romildo, aqui da nossa Diocese do Xingu. Ontem perdemos um professor da nossa Casa Familiar Rural, aqui do município de Uruará. De todo modo, esses espaços, eles fazem nos fortalecer também, Padilha. Sobretudo nesse momento da Covid, mas sobretudo nesse momento dessa outra pandemia, que é o desmonte daquilo que conquistamos, sobretudo na Amazônia. E você é um conhecedor da Amazônia, você sabe o que nós estamos passando. Eu quero agradecer bastante por o convite de poder estar aqui dialogando com vocês, ao Tato, que é um grande ambientalista, né? Ele tem amigos aqui em Altamira que conhecem a luta dele, então é muito gratificante estar aqui nesse momento com vocês, tá? Toinha e Newton, eu no começo do governo Bolsonaro, eu me lembro, viu, Newton, quando a gente chega lá como deputado federal, viu, Toinha, o Newton já está no segundo mandato dele, a gente descobre que vai ter um dia que eles vão sortear a gente para falar por 23 minutos, o que é quase se fosse um sermão, sabe? E a gente é sorteado, tem a oportunidade de falar, isso no começo de 2019, e eu fui sorteado, os primeiros sorteados, eu me lembro que até estava eu e o Freixo, Marcelo Freixo, os dois foram sorteados no mesmo dia, e coincidiu que foi o dia de um ano da morte da Marielle, e isso lá em 2019, né, ano passado, e foi um dia que não só era um ano, como o Ministério Público a Polícia Civil tinha acabado de fazer as primeiras definições ali sobre os possíveis mandantes, tudo. Então, a gente foi lá falar na tribuna e lógico, o Freixo estava muito mobilizado para falar sobre o tema da Marielle, né? E eu falava, o que eu vou falar aqui? Eu disse ali no começo que eu falava o seguinte, né? Que eu achava que os legados irrecuperáveis da era Bolsonaro seriam vidas e meio ambiente destruídos, né? Porque as políticas públicas, os programas, as instituições, os conselhos, isso faz parte da história da luta política
ele desmontou uma coisa, a gente muda a correlação de força, recupera, né? Naquele momento ele estava discutindo a história da mudança da Previdência, a gente sabia que tinha risco de ser derrotado, quando a gente mudar o governo recupera isso, as políticas públicas, as instituições se recuperam. Agora, a vida perdida e o meio ambiente destruído, você não tem mais como recuperar, né? E a gente queria dialogar muito sobre isso, esse debate da vida e meio ambiente, e perguntar uma coisa para vocês. O ministro lá, Ricardo Salles, que é do Partido Novo, né? O Novo disse que suspendeu ele agora, mas eu sempre faço questão de lembrar que é do Partido Novo. Ele, naquela reunião ali, né, que a gente ficou sabendo pelo vídeo, disse que tinha que aproveitar a pandemia para passar a boiada. Então, eu queria começar com o Nilton e com a Toninha, assim, qual que é a boiada que eles estão passando aí em cima do meio ambiente? Eu ouvi um pouco vocês sobre isso. Nilton, vamos lá. Padilha, eu acho que vai ser bem lembrado aí, porque a fala dele naquela reunião ministerial, ela exemplifica muito bem o que vem sendo o governo Bolsonaro com relação à agenda ambiental. O que é que nós perdemos aí recentemente? Tá? Os espaços, que é uma conquista histórica do movimento ambientalista, que é a capacidade, né, da sociedade civil organizada, dos movimentos, monitorar, acompanhar, interferir nas políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Mas aí nós perdemos também várias outras áreas, você sabe disso, né, que tudo aquilo que representa o aprofundamento da democracia, a gente perdeu, né, que é uma conquista, entendeu, da sociedade. A outra coisa, o Brasil investiu muito na produção de conhecimento, na sistematização de informações, tá? Estruturando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Criando todo um sistema, entendeu, de monitoramento, de mapeamento por satélites, com apoio, inclusive, da cooperação internacional. Nós montamos um sistema que nenhuma parte do mundo tem, pensando na dimensão da Amazônia. E aí, evidentemente, que foram completamente destruídos esse sistema, né, de monitoramento. Né? Na verdade, existe lá, continua produzindo os dados, mas perdeu a expertise, o know-how da análise, entendeu, né, como instrumento de planejamento para combater o desmatamento. Esse programa de monitoramento e controle, né, de desmatamento, ele deu resultados extraordinários durante os nossos governos, e que fez o Brasil, inclusive, ter um reconhecimento internacional, e a partir disso, fez com que o Brasil tivesse altivez e chamasse a responsabilidade dos países desenvolvidos para aportar tecnologia e recursos para o outro desafio que nós temos, em especial para os amazônidas, que é o desafio de melhorar as condições de vida da população, dentro de uma outra perspectiva de desenvolvimento que não seja a da distribuição dos recursos naturais, da floresta, o desmatamento. E nesse debate, nessa articulação, o Brasil, então, conseguiu buscar recursos, né, do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, né, próprio debate com o BNDES, né, do Fundo Social, entendeu, aportando recursos, da Petrobras, enfim, né, vários outros caminhos. Isso tudo também está paralisado, né, ou foram destruídos. Tá? Então, são coisas que os desafios que estão colocados para pensar na Amazônia. E, por outro lado, você, ao mesmo tempo que destrói as políticas que foram implementadas, né, os recursos que foram buscados, você tem do discurso do próprio presidente Bolsonaro e a ação concreta. Aí eu estou falando infra-legal, né, não através não passando, inclusive, pelo Congresso Nacional, uma série de alterações, uma série de medidas feitas pelo Ministério do Meio Ambiente, onde enfraqueceu o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, né, enfim, fazendo uma série de mudanças, né, que foram meio que no discurso criminalizando e desautorizando os servidores que estavam lá na ponta fazendo a fiscalização, tá?
por outro lado, dando o aval ou carta branca para a bandidagem atuar na Amazônia. Os resultados disso é que a gente está vendo. Aumento, né, já de 35% no ano passado, né, no primeiro ano do governo Bolsonaro, no aumento de desmatamento. Os índices esse ano que estão sendo finalizados vai no mesmo patamar. Aumento da violência, né, em especial na Amazônia, como o relatório da CPT, entendeu, já divulga isso aí. Aumento da invasão de terras indígenas, territórios quilombolas, de áreas públicas, enfim. Então, a gente vem aumentando as queimadas, desmatamento, aumento de violência, tá? E aumento da criminalidade e aumento dos garimpos, inclusive durante o período da pandemia. A gente tem um dado, Padilha, que é simbólico, tá? O mês de abril deste ano, em plena pandemia, tá? Nós tivemos um aumento de 60% maior de invasões em terras indígenas do que abril do ano passado. Só para você ter. Então, aproveita a pandemia, ela é simbólico não só nas mudanças infralegais, tá? Daquilo que o Salles vem fazendo com portarias, né? Como também da ação concreta da bandidagem, entendeu? Destruindo a vida, destruindo pessoas. Tanto é que você, que é conhecedor, né, dessa área, sabe que a mortandade de pessoas vítimas do coronavírus é muito maior entre os quilombolas, entre os indígenas, né, na proporção da população brasileira. Tá? E isso é decorrência, inclusive, da flexibilização da legislação e das mudanças e do discurso, né, que é representativo isso da deixar a boiada passar. Tanto feito pelo presidente Bolsonaro, como a ação concreta feita pelo ministro Salles no Ministério do Meio Ambiente. Toinha, você que está na luta, no dia a dia, conta pra gente como é que a boiada está passando aí. Conta pra gente. O que se ouve do barulho da boiada, o impacto desses dados que o Nilton falou, da ocupação em área indígena, da invasão de terra indígena. O que você está sentindo aí, além de todas as questões que o Nilton trouxe? É impressionante, pessoal, como essa fala desse canalha, desse Salles, como ela é real. Ela é real nos nossos territórios. Sabe, para vocês terem uma ideia, em 2011, a presidenta Dilma decretou uma área para estudo de povos isolados aqui, que é a Glebe, Cuna e Tatá, aqui no meu território. Eu estou falando de um território aqui da Transamazônica, de Xingu, para vocês compreenderem, né? Esse pedaço importantíssimo da Amazônia. E você não tem noção de como foi a grilagem dentro dessa terra indígena. Hoje é a terra mais desmatada do território amazônico. Então, essa boiada de que o Salles faz, ela é real. Ela é real porque eles não tiveram escrúpulo, né? As pessoas, elas estão muito empoderadas com a fala do presidente. Do antipresidente, é assim que eu chamo. Eu não respeito esse presidente. Então, a terra indígena Arara, aqui da Cachoeira Seca, por exemplo, antes dele tomar posse, as pessoas se sentiram empoderadas para poder fazer invasão. Porque qual era o discurso? O discurso, eu não vou decretar terra indígena, não vai mais ter terra indígena. Então, se as pessoas elas se sentiram empoderadas para isso. Então, meus amigos, na Amazônia, nós estamos, sim, vivendo essa boiada passando. E ela não está pior graças ao nosso parlamento, aos deputados que defendem essa luta, graças aos movimentos sociais organizados que resistem para que não detonem tudo, mas é uma situação gravíssima. Eu digo, sem medo de errar, que a nossa região amazônica, sobretudo, ela vive as duas pandemias. Ela vive uma pandemia que mata liderança, que mata os povos indígenas, que mata mulheres, mas ela também tem essa pandemia da ocupação irregular da Amazônia, das queimadas. É muito triste isso, e eu quero fazer um chamado ao Brasil que me ouve nesse momento, que a Amazônia é um patrimônio do povo brasileiro. Então, para nós cuidarmos desse patrimônio, é preciso que o Brasil conheça a Amazônia, que o Brasil defenda também a Amazônia. Defender a Amazônia nesse momento tão complexo.
tão triste, ele não depende só de quem mora aqui nos territórios. E eu faço esse apelo, ao mesmo tempo que eu agradeço também aos que já fazem isso. Mas nós temos muita gente para defender a Amazônia. E as pessoas às vezes perguntam, mas como eu faço? Olha, denuncie, não compre produtos que vêm das áreas de desmatamento ilegal. Compre da agricultura familiar, dos ribeirinhos. Nós temos exemplos espetaculares da Amazônia que nós podemos contribuir nesse sentido. Mas o momento, meus amigos, ele é gravíssimo, ele é muito grave. E aí, para mim, nessa questão do desmonte e da boiada, o que mais me entristece é você não ter alguém nesse governo para você dialogar. E no começo, Nilton e Padilha, eu tinha uma esperança, porque eu sou uma mulher muito esperançosa. Eu acho que nada me tira assim do sério, sabe? Assim. Mas no começo eu perguntava para os amigos, né, que tem sede em Brasília, como do ISA, do IPAM, eu perguntava, gente, mas no governo não tem ninguém que você dialogue? Não dá, porque sempre tem alguém ali nos ministérios, né, que às vezes o chefe não é um, sei lá, um tonto, mas assim você tem alguém ali que ajuda. Infelizmente, a gente não tem esse diálogo, o que é muito triste, porque desconstrói algo que nós construímos a duras penas. Tá? Então, eu queria fazer essa primeira fala, depois, se tiver tempo, eu quero ainda falar do que nós construímos nos anos de governo do presidente Lula e da presidente Dilma, que foi o nosso grande complexo de unidade de conservação da Terra do Meio, mas que hoje também está ameaçado. Nossa, Toninha, ó, vai ter tempo sim, eu quero ouvir falar da Terra do Meio. Ó. O Zé Roberto disse, muita gente entrando aqui, falando, ó, o Zé Roberto disse que esse bate-papo está no ar agora na Rádio Comunitária Nativa FM 104.9 em Altamira. Então, um grande abraço ao pessoal que está nos ouvindo aí em Altamira. Deve ter gente em Senador José Porfírio ouvindo, deve ter gente em Anapu ouvindo, em Pacajá ouvindo, saudosa Anapu, da irmã Dorothy, né? Certamente tem gente lá na Terra do Meio lá ouvindo, viu Toninha? Deve estar lá sintonizado na rádio agora. A Maria Sá Xavier dizendo o seguinte, ó, importantíssimo esse debate, saúde e meio ambiente junto, porque saúde não pode atuar longe do ambiental, pois estão juntos desde a Constituição de 88, artigo 225, bem comum do povo e essencial à saúde, à qualidade de vida. E a própria Maria Sá Xavier está dizendo o seguinte, ó, importantíssimo não esquecer as comunidades e povos tradicionais, né? O ambiente os inclui nos seus modos de vida, e não só os povos indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, o pessoal que está vivendo nas ESECs, né? E eu vou fazer já uma pergunta que um colega nosso aqui está fazendo uma pergunta, aqui, ele dizendo o seguinte, Nilton e Toinha, o ministro Salles pode ser responsabilizado pelos crimes na Amazônia? Vocês falaram de desmonte, a Toinha falou de não ter diálogo nenhum. É possível a gente criminalizar e responsabilizar o ministro Ricardo Salles, o homem que disse que tem que aproveitar a Covid para passar a boiada? Como é que está isso? A Toinha estava falando assim, ó, como que as pessoas podem ajudar a Amazônia? Certamente deve ter várias denúncias, às vezes as pessoas podem ajudar nessas denúncias, das denúncias jurídicas. Como é que está isso, Nilton e Toinha, essa articulação, começando aqui pelo nosso Nilton Tato, que além de tudo é o coordenador de todo o núcleo ambiental e núcleo rural da nossa bancada do PT, então tem muitas iniciativas parlamentares nesse sentido de responsabilizar o Ricardo Salles. Fala aí, Nilton. A Padilha, é bem lembrado aí quando se citou a Constituição, talvez pouca coisa na Constituição se remete ao compromisso nosso com as futuras gerações. No capítulo do meio ambiente está muito bem explicitado lá, né, a nossa responsabilidade, né, para cuidar. E nós temos portanto, precisa pensar em política de Estado, a proteção do meio ambiente, que seja permanente, né, independentemente de governos. E aqui eu quero citar, e o Ministério do Meio Ambiente tem como um local para cuidar, né, desse patrimônio do povo brasileiro, inclusive das futuras gerações. E nós temos pela primeira vez, Padilha, isso é importante dizer, independentemente, inclusive, de governos passados, pela primeira vez nós temos na frente do Ministério do Meio Ambiente alguém que não cuida do meio ambiente, que está lá, entendeu, a serviço de outras agendas, da agenda da destruição do meio ambiente. Então, nesse sentido, que nós, inclusive, Padilha, né, o PT,
também, junto com outros partidos, nós acionamos a justiça, responsabilizando o presidente Bolsonaro e o ministro Salles por crime de responsabilidade também pelo não cuidar do meio ambiente, porque não estão, né, cumprindo com aquilo que a própria Constituição pede para fazer. E eu quero fazer aqui também um outro debate de uma outra consequência que tem, tá? Esta política desastrosa com relação ao meio ambiente e que chama a atenção não só da sociedade brasileira, mas de toda a comunidade internacional, e que agora, ultimamente, vem refletindo, inclusive, nos grandes fundos de investimento internacional. A gente sabe que o Brasil também precisa desses investimentos, até para poder, entendeu, gerar emprego. E o que está acontecendo, inclusive, né, desses fundos de investimento? Eles estão sumindo do Brasil por causa da política irresponsável do Salles e do Bolsonaro. Tá? E que vai trazer como consequência mais desemprego, entendeu? E mais miséria, além, evidentemente, né, da inconsequência dele com relação ao combate ao coronavírus. Então, dizer que tudo isso se soma à ação que nós também entramos, então, como crime de responsabilidade, entendeu? Porque está fazendo mal não só para a Amazônia, não só para as populações tradicionais, para os indígenas, quilombolas e ribeirinhos, está fazendo mal para o país, para as futuras gerações, a política que vem sendo adotada pelo Salles e pelo ministro do Meio Ambiente, pelo presidente. Toinha, conta um pouco para a gente, você falou, né, do pessoal, como que pode se articular. Existe denúncias no Judiciário, no STF, no Ministério Público, feito pelas entidades aí de defesa da Amazônia, que as pessoas podem se associar tentando responsabilizar o Ricardo Salles e o próprio Bolsonaro pelos crimes ambientais aí na Amazônia? Então, é muito importante. Eu às vezes, eu não entendo como é que uma pessoa que não cuida do meio ambiente está lá como ministra. Eu acho que naquela reunião, naquele hospício que foi aquela reunião lá no Palácio, duas falas, para mim, elas foram as piores. A da Damares, né, que era empreendedor de governadores, que é uma loucura total, como é que se pode um negócio desse? E a do Salles. O Salles era para estar preso, no mínimo afastado, entendeu? Essa é a nossa opinião. Eu não falo por mim, eu falo nós, porque não é só eu que penso assim. Não tem cabimento uma coisa dessa. O que ele fez lá em Itaituba, né, agora recente, é um absurdo aquilo lá. Enquanto a gente tem lideranças ali ameaçadas de morte, como a Alessandra, né? Toinha, explica para as pessoas o que ele fez lá em Itaituba, que nem todo mundo sabe, aquela ação. Não, ele foi lá para Itaituba e lá catou poucos indígenas cooptados lá, né, pelos garimpeiros, né, os garimpeiros ilegais na terra deles, e levou para Brasília, entendeu? Aí depois saiu dizendo que os indígenas querem o garimpo, uma mentira, uma falácia, entendeu? Dividindo as comunidades, porque essa é uma grande tragédia também. Chega nos territórios e fica dividindo os povos, né, colocando um contra o outro. Isso é um crime sem perdão. E uma outra questão, gente, que eu acho que é o nosso grande desafio das esquerdas, não só das esquerdas, mas eu tenho dito que nesse momento de fascismo, nós temos que nos juntar com os progressistas, né? Se eles estão, sei lá onde, partido A, partido B, mas se ele é contra o que está acontecendo na Amazônia, se ele é contra o que está acontecendo nessa questão do Covid, tem que vir conosco. Eu tenho chamado a atenção nisso. Venham conosco, todos os progressistas, mesmo que você não goste da esquerda, dos partidos, nem todo mundo gosta dos partidos, né? Eu tenho chamado isso para que eles venham conosco para fazer essa defesa do Brasil, essa defesa da Amazônia. E mais uma questão que eu queria falar, pessoal, assim, que é muito importante, falei com a Ayrton também essa semana, e quero falar para vocês dois também, que são deputados, que têm poder de voz, que têm um microfone na mão. É o seguinte, nós estamos vendo aí esse movimento também do Itaú, do Bradesco e de outros fundos dizendo, não, a gente quer investir na Amazônia, temos projeto. Pessoal, nós também temos projetos. A Amazônia também tem projeto. Esses projetos que eles estão pensando condizem com a nossa realidade, com a nossa vontade. Queria também que vocês ficassem atentos a essas questões também, tá? Porque, às vezes, vai falar de um projeto que nada tem a ver com nossos territórios, né? Para vocês também se inteirarem desse processo.
também, porque nós também temos projeto e nós sabemos o que nós queremos para a Amazônia. E o que nós já conquistamos, nós queremos de volta, mas também estamos pensando no futuro. Por exemplo, a minha região aqui, a Transamazônica, ela vai fazer 50 anos do ano que vem. E nós estamos discutindo num grande movimento os próximos 50 anos, né? Assim, 50 anos que eu digo de abertura da rodovia, tá, pessoal? Mas a nossa região, ela é dos indígenas, de ribeirinhos, já há muito tempo, e eu brigo muito com os especialistas, porque eles também, às vezes, querem achar, com as pessoas que escrevem, eles querem achar que a Transamazônica começou com a abertura da rodovia do governo militar. E isso não é verdade, e nós precisamos desconstruir isso. Então, eu queria pedir isso para vocês. Fiquem atentos também a esses bancos, esses fundos, né? Se vem para a Amazônia, precisa discutir com os Amazônia, discutir com os indígenas, com os ribeirinhos. Tudo é bem-vindo àqueles que querem defender a Amazônia, mas desde que nós sejamos os protagonistas. Tá bom? É esse apelo aí que eu faço para vocês. Muito bom, e mandar um grande abraço aos nossos colegas de bancada, né, Nilton Tato? Ayrton Faleiro, Beto Faro, 2 deputados federais do PT do Pará, o Zé Ricardo do Amazonas, né, o Célio Moro de Tocantins, essa grande bancada de amazônidas. Fala, Nilton. Rosaneide lá do Mato Grosso. Rosaneide do Mato Grosso, né, os nossos grandes parlamentares amazônidas aí. Certo, também nós vamos trazer todo mundo para cá, viu, Toninha? De vez em quando a gente vai, toda semana a gente vai fazendo debate aqui. Nós começamos com a Rosaneide, então vamos trazendo todo mundo para cá, vamos ocupar esse espaço aqui. Uma pergunta que uma pessoa fez aqui, o Florentino está fazendo a pergunta, que é o seguinte: a Covid-19, né, o colapso nas cidades começou com muita força pelas cidades da região amazônica, né? Manaus, Belém, Macapá, né? E ele pergunta isso, um pouco o quanto que esse colapso, essa mobilização não deu mais força ainda, né? Que paralisou uma série de atividades, fez com que uma parte dos equipamentos públicos federais fossem fechados, então instituições importantes aí que já estavam enfraquecidas, como o Nilton e a Toninha falaram, praticamente fecharam suas atividades, tudo, né? Então, ele pergunta um pouco o impacto disso para facilitar essas ações de destruição da Amazônia. E ele pergunta também, ele é um grande defensor aqui do Mais Médicos, então ele pergunta o seguinte: a saída dos médicos cubanos da região amazônica, que estavam lá nas unidades básicas de saúde, nas UBSs fluviais, o quanto que isso também não reforça, né, a fragilização do serviço de saúde, não reforça para a saída das pessoas das áreas, né, e com isso facilita as invasões de atividades econômicas não sustentáveis, né, a invasão nas terras. Então, a pergunta aqui que ele puxa aí, esses 2 aspectos da saúde com a nossa Amazônia aí, Nilton e Toninha. Vamos lá. Posso começar, Nilton? Opa, a Toninha já se sentiu à vontade, assim que gostamos aqui. Estou começando a gostar. Só para todo mundo saber que a Toninha pediu para sempre o Nilton começar. Então, se ela já está pedindo para falar agora, porque ela se sentiu à vontade, pessoal. Tá. Deixa eu falar aqui, gente. O Mais Médico, ele foi, acho que, a coisa mais grandiosa que a Amazônia teve. Eu lembro que aqui, antes da pandemia ainda, as aldeias indígenas estavam um tempão sem médicos. Quando eles chegaram, os movimentos sociais fizeram uma festa no aeroporto para receber nossos médicos cubanos. Então, foi assim uma coisa... Eu acho que os livros de história haverão de contar essa história dos médicos cubanos na região da Amazônia. Em toda a região, mas na minha região, quero citar esse exemplo. E o Pará, nessa questão agora da pandemia, contratou mais de 400 médicos cubanos. E o que fez o Conselho Federal de Medicina? Entrou na justiça para suspender. É uma coisa lamentável. Mas também estão levando porrada do lado do vento, como a gente costuma chamar aqui na Amazônia. Até a Federação dos Municípios já se posicionaram contra, porque os municípios, eles sabem da necessidade que eles têm de contratar médico. Primeiro, porque é uma fortuna, né? Segundo, porque nem todo mundo quer vir para as regiões da Amazônia, porque é tudo muito distante, e eles se propuseram a isso, e de repente esse golpe, né? Falando aqui do estado do Pará, que aconteceu esse final de semana. Então, assim, é muito lamentável. Assim,
sei lá, acho que de todos os retrocessos, essa questão do mais médico foi uma das piores coisas. E é isso que o colega falou, nós vimos o colapso, né, da pandemia em Manaus, em Belém, só que, infelizmente, isso foi para os interiores também, né? Santarém, você viu também ali o colapso, né? Paraopeba, o próprio Marabá. Por sorte que foram implantados nesses municípios hospitais de campanha, né, que estão funcionando. O da minha região aqui de Altamira chegou com um pouco de atraso, por questões estruturais mesmo, mas está funcionando. E nós já temos aqui o hospital regional, que foi construído, né, no governo do presidente Lula, com dinheiro do BNDES, porque o BNDES servia para isso, né? O governo do estado pegou o recurso, fez o hospital, e hoje ele é um hospital de referência, né, que atendeu e atende ainda muitas pessoas com Covid, mas atende outras especialidades também. Mas é um grande desafio. Por exemplo, quem mora em Porto de Mós, para quem não conhece, para chegar em Altamira, ele gasta 12 horas de barcos, né? Numa voadeira, ele gasta um pouco menos, mas se ele vem já doente, debilitado, até chegar em Altamira, já é uma dificuldade. Então, assim, essa questão da pandemia na Amazônia, pessoal, ela foi muito dramática, sobretudo no início. Estamos tentando, né, uma estabilidade, mas ainda é uma estabilidade ainda muito receosa ainda, e vemos agora, né, tudo sendo aberto, né, porque há uma pressão muito grande por parte de alguns setores, mas, sobretudo, a gente fala de quem deveria liderar o processo, que é o presidente da República. Então, eu acho que essa questão da narrativa, de como é que você faz o processo todo, ela foi muito prejudicial para a gente combater com mais seriedade essa questão do Covid-19, e com isso, tantas perdas, né, pessoal? Eu acho que isso que o Padilha falou, o Nilton falou também, essa questão das vidas e do meio ambiente é uma questão que você não recupera. A vida você não recupera nunca, o meio ambiente você demora anos e anos, né? Uma floresta derrubada, para ela se recompor, leva muito tempo. Então, é isso que acontece, mas eu tenho fé, sabe? Tenho fé, somos construtores da esperança, que vamos reconquistar algumas coisas que nós perdemos nesses anos de golpe aí, de 2016 para cá. Ô Nilton, comenta um pouco isso, quer dizer, o quanto que esse colapso nos serviços, né, no sistema de saúde, nas capitais da Amazônia e nas cidades importantes do interior também, como eu estava falando das grandes cidades, quanto que isso não pode ter contribuído aí porque desmobiliza, né, o IBAMA, desmobiliza mesmo institutos estaduais, né, o quanto que isso não pode ter contribuído para eles passarem a boiada aí, Nilton. Qual que é a tua avaliação disso? Padilha, o impacto da saída dos mais médicos, né? Saber que nós tínhamos... eu também trabalhei por muito tempo na Amazônia, Xingu, também com os Panará lá no Pará e com o Xicrim lá no Pará, e também lá no alto do Rio Negro, a gente não tinha presença de médicos, a não ser das entidades, né, de apoio, né? Como, se não me engano, foi via uma dessas entidades que você também foi, né? Projeto Saúde e Alegria, Projeto Saúde e Alegria junto com a USP. Então, não tinha como política pública, política de Estado, tá? E os mais médicos, então, ele abriu essa possibilidade e levou, entendeu, médicos que estavam lá. E aí, quando acaba os mais médicos, você, entendeu, não tem mais esse atendimento. Então, a consequência agora, né, nesse período, na Covid, primeiro, a não presença de médicos lá, tá? O desespero, inclusive, para levar informação. Estou falando até para coisas básicas, de como é que você enfrenta, né? Como é que você faz o trabalho na comunidade para o isolamento. Em cada comunidade é uma situação diferente, a forma como se convive, né, nessas comunidades, a forma como é a convivência social, tá? Então, tem todo um trabalho para fazer. É mais ou menos o enfrentamento que a gente vê nos cortiços e na periferia das grandes cidades, tá? A dificuldade de fazer o isolamento, só para poder entender, entendeu, como é que a vida dessas comunidades. Por outro lado, nesse período, como eu disse, né, no início da nossa conversa, através do próprio discurso, do incentivo por parte do próprio Bolsonaro,
tá? Da bandidagem entrar e aproveitar o momento para ir nessas áreas, tá? Então, agora, mas aqui eu também quero uma outra pergunta que você fez, acho que alguém perguntou, o que é que as pessoas podem fazer, tá? Importante também as pessoas saberem, eu acho que talvez nessa semana ou na semana que vem, nós temos sessão do Congresso Nacional que vai analisar os vetos que o presidente Bolsonaro fez no projeto de lei 1142, de autoria da nossa querida deputada Rosa Neide, do PT lá do Mato Grosso, tá? Que definiu uma série de políticas, né, em especial na área sanitária, tá? Para proteger, né, povos indígenas, quilombolas, extrativistas em geral, e que nós fizemos o papel na Câmara de aprovar, no Senado, e o Bolsonaro vetou. Então, tem toda uma campanha, tá, para obrigar com que derrube esses vetos e faça com que o governo adote políticas de proteção, de apoio, de ajuda, né, aos povos e às populações tradicionais da Amazônia em especial, tá? Então, quero chamar a atenção aqui, Padilha, que as pessoas podem, entendeu, contribuir com essa campanha que está aí pela derrubada dos vetos do PL 1142. Mas quero também aproveitar aqui, Padilha, para dizer o seguinte, as pessoas precisam também acompanhar que tem mudado um pouco o próprio discurso da mídia, discurso, inclusive, do governo Bolsonaro, tá? Dizendo que com essa operação, né, de garantia da lei da ordem, que está as Forças Armadas para o combate ao desmatamento, é como se estivesse fazendo alguma coisa, tá? E os dados que a gente tem, né, divulgado pelo próprio INPE, vem mostrado que é aquilo que eu falei, é ação para inglês ver, para tentar produzir uma narrativa de que o governo Bolsonaro agora está preocupado com o desmatamento da Amazônia e com as populações amazônicas, né, indígenas, quilombolas e extrativistas, tá? Então, mesmo com essa operação, tá, é aquilo que a gente viu agora lá no Pará, que a Toinha estava relatando, tá? Tanto é que o governo fez, o que ele fez? Ele foi para lá, o ministro Salles foi para lá, se reuniu com a bandidagem, estou falando com a bandidagem mesmo, tá? Ele não é só com garimpeiro, faz isso com madeireiro, tá? E suspende as ações, tá? E, então, a gente está vendo, gastando o equivalente do orçamento do IBAMA, tá? E o IBAMA que tinha, entendeu? Quando a presidenta Dilma foi deposta, nós tínhamos lá 1.500 fiscais para essas operações, hoje a gente tem 1/3, tá, dessas ações. Então, destruindo toda a estrutura permanente da política de Estado, criando essas ações, entendeu? Só para chamar a atenção, e boa parte da mídia está engolindo, inclusive, esse discurso, tá, que vai naquilo, entendeu? Que a própria Toinha estava falando, que os grandes investidores querem fazer investimento na Amazônia e querem fazer investimento, mas investimento errado, que é da forma como está sendo feito pela bandidagem agora. E a pressão que eles falam para fazer esses investimentos, eles querem mudar a legislação, como, por exemplo, mudar a legislação fundiária, entendeu? Para poder se apossar de terras públicas que foram griladas, roubadas, tá? Querem mudar a lei de licenciamento ambiental para permitir, entendeu, né, que faça a liberação de grandes empreendimentos, em especial dos empreendimentos agropecuários. Então, estou falando assim, tem campanha que é possível fazer as pessoas participar e, ao mesmo tempo, colocar a agenda positiva para a população amazônica, que vinha sendo implementada e que foi interrompida, e que é esta agenda que importa colocar, e se a gente quiser estancar as queimadas, o desmatamento, e estancar o processo de violência, é retomar a demarcação de terra indígena, território quilombola, né, de criação das reservas de desenvolvimento sustentável, né, das RESECs, tá? Voltar, né, e fortalecer os fundos, né, de apoio, como o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, né, o Fundo Social do BNDES. Então, são ações para poder valorizar a floresta em pé, os produtos da sociobiodiversidade, que é aquilo que muito bem vinha sendo desenvolvido, inclusive pela Fundação Viver, Produzir, Preservar, né, que é coordenado aí pela Toinha. Olha só, gente, o
O Alair Padovani está fazendo a pergunta aqui. O Alair, é sobre vacina. Alair, isso aqui, vamos fazer um programa inteiro só sobre isso. Ele quer saber quando é que vai ter vacina para a população. Eu me comprometo, Alair, a gente fazer um debate sobre isso. Se você puder, você já pode acompanhar em vários debates que a gente já fez, está fazendo sobre isso. Você pega aí no nosso perfil aí do @padilhando, você consegue encontrar os debates que a gente já fez. Vamos fazer um programa sobre isso, sobre esse tema da vacina. A Veiga, que é psicopedagoga, falou o seguinte, saudade das comunidades de base, das associações, das pastorais, do verdadeiro e corajoso controle social, com narrativas verdadeiras e formação contínua de políticas sociais eficientes. Aí, Nilton, Tato e Toinha, dois grandes exemplos aí dessa atuação de apoio às comunidades de base. A Edna Fernandes está falando aqui, tem a ver com isso que o Nilton falou, do PL da população indígena, ela dizendo isso aqui, todos estão juntos, esse fantoche deve ser responsabilizados por genocídio e crimes contra a sociedade e a humanidade, como que ele está fazendo em relação ao PL da população indígena. Então, só chamar a atenção para todo mundo, né? Um projeto de lei que foi aprovado, liderado pela nossa deputada Rosa Neide, vários de nós somos coautores, eu, Nilton, foi aprovado, como disse o Nilton, e a gente tem chance de botar em votação o veto nessa semana. Vocês falaram um pouco aí, Toinha e Nilton, eu queria puxar um debate, porque senão daqui a pouco vai acabar nosso tempo, que muita gente discutindo sobre recuperação da economia, plano de recuperação da economia, já estão discutindo reforma tributária. Como que esse debate que o Nilton puxou aqui no final, Toinha, da defesa da nossa biodiversidade, da economia que é sustentável, que é produzida na realidade da floresta, como que esse debate e alternativas podem ser fundamentais para a recuperação da nossa economia, pensando pós-pandemia. Passar a bola para a Toinha, e aí, Nilton, queria que você falasse um pouco também da realidade do meio ambiente urbano. Tem muita gente aqui que é das cidades, falando, a Covid-19 tem um impacto importante no meio ambiente das cidades também. Então, como pensar a recuperação das cidades pensando de forma sustentável? Vou começar com a Toinha. Toinha, como você acha esse debate sobre recuperação da economia e a defesa da floresta? Então, a gente tem falado, sabe, Padilha, que nessa reforma tributária não dá para a gente não colocar a Amazônia. A produção da sociobiodiversidade nesse processo e da agricultura familiar, sobretudo. Se vier qualquer coisa que não fale isso, a gente não vai nem considerar, porque não tem sentido, né? E porque, assim, nós temos a vida toda tentado desconstruir o discurso de que a Amazônia, as florestas é um empecilho para o desenvolvimento, que já provamos que não é verdade. Só para vocês terem uma ideia, aqui na Terra do Meio, que é o maior complexo de unidade de conservação do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo, e ainda temos a unidade Verde para Sempre, que foram criadas no governo do presidente Lula. Esse povo produz e já vende, inclusive para empresas fora do Brasil, é uma coisa espetacular. Óleos, castanha, farinha, a melhor farinha que temos na região aqui do meu território é de Porto de Mós. É preciso só que as pessoas valorizem isso, entendeu? Então, falar de reforma tributária e não colocar a Amazônia no centro dessas questões, então a gente não vai nem considerar. Mas a gente sabe que vocês vão colocar essa questão no debate. A saída, pessoal, Nilton, Padilha, quem nos assiste, a gente não vê outra saída que não seja os investimentos na agricultura familiar, já no processo também de trabalho na questão da agroecologia, porque nós percebemos isso muito, que agora, no tempo da pandemia, muitas pessoas queriam comer comida vindo da agricultura familiar, elas queriam comer comida mais saudável, e isso a gente precisa, né, no meio do caos que está sendo a pandemia, tirar essas lições também. Se as pessoas querem comer saudável, precisa que tenhamos investimento para que possamos produzir mais e produzir melhor. Eu sou uma vendedora de mel, tá, pessoal? Mel que é aqui dos apicultores aqui do meu município, né, de Brasil Novo. Então, além de ser militante, eu também faço esse serviço, né?
E é um mel, assim, maravilhoso, assim como é a castanha da terra do meio, como é a farinha de babaçu, que já é produzida, e diga-se Toinha, de passagem... quem quiser encomendar, só vai falar aonde? comigo. Faz a propaganda aí, faz a propaganda. Não, assim, por enquanto tem só para o interno aqui, mas brevemente vamos ter para mandar para fora. Mas, viu, Padilha, então nós temos, assim, muitas coisas já produzidas aqui que precisa desse implemento, né? E que esses fundos aos quais você falou, eles já vinham cumprindo com esse papel. Fundo Amazônia, Fundo DEMA, né, que a gente tem também, que é coordenado por nós, que tudo foram paralisados. O PDRS-X, que foi o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, que foi criado também com esse processo de Belo Monte, eram todos fundos que já vinham apoiando essas iniciativas para fortalecer a agricultura, mas que, de repente, parou tudo. Então, precisamos retomar isso, né? Eu acho que isso é fundamental, retomar esses processos, para que a gente possa apoiar os agricultores e assim, produzir mais, né? Eu estava vendo ontem a produção de açaí que nós temos aqui próximo de Belém, como mandam para fora, é uma coisa espetacular. Então, o Salles quer ver boi, e nós, do outro lado, aqui na resistência, de mostrar o açaí, a castanha do Pará, mel, tudo que a gente produz aqui. Eu acho que a nossa região da Amazônia, e eu digo sem medo de errar, nós somos a saída, porque aqui nós temos a floresta, temos a energia, temos a água, temos pessoas que resistem, nós temos o sangue cabano e o sangue indígena de lutar. Sabe, vocês, só para terminar aqui essa minha fala, no começo da pandemia, ainda em março, nós, os movimentos sociais, nós dissemos para o governo o que era preciso ser feito para enfrentar a pandemia. Nós lideramos um processo de ajuda e solidariedade às famílias, né, das periferias que ficaram sem trabalho. Então, assim, nós fizemos muita coisa. Mas aquilo que eu sempre digo, Padilha, nós, os movimentos sociais, a gente faz mobilizações e faz pequenas ações, mas quem tem o cheque é o governo, e eles precisam olhar para o povo, eles não podem desconsiderar as pessoas que estão aqui nessa imensa região, que contribui, sim, para o desenvolvimento do Brasil e do mundo também. Eles precisam nos respeitar. Esse Bolsonaro, esse Salles, eles precisam nos respeitar. Nós somos uma região importantíssima desse pedaço do Brasil. Ele não pode desconsiderar a gente. E nós estamos aqui resistindo e haveremos de vencer o vírus e os vírus, com certeza. Bom, Toinha, vamos vencer. A Toinha, por enquanto, não tem como o pessoal encomendar, mas vocês saibam, gente, que um jeito de descobrir se é um paraense no aeroporto é ver se ele está com isopor ou não. Então, qualquer um que for lá para perto de Altamira, pede que ele bate na porta lá da Toinha e traz o mel, traz a farinha de Porto de Mós, que ela fez a propaganda toda aqui. Nilton, como é que a gente pode fazer esse debate da recuperação econômica também? Acho que é legal, a Toinha puxou esse debate da reforma tributária, né? Você falar um pouco de como que a bancada do PT está se pautando sobre isso no sistema ambiental e puxar um pouco para a questão urbana também, Nilton. Seu irmão, seu grande irmão, seu mano, é o nosso candidato a prefeito aqui na cidade de São Paulo, na maior cidade do país, foi secretário de transporte do Haddad, trabalhou muito no impacto sobre o meio ambiente com as políticas de transporte. Então, além um pouco disso que a Toinha falou, da reforma tributária, como pensar esse tema ambiental para a recuperação das cidades aí no pós-pandemia? Padilha, primeiro começar a dar um dado aqui. Eu vou pegar um exemplo para mostrar o que é possível pensar em valorização da floresta e da biodiversidade. A rentabilidade do açaí, eu estou falando do açaí porque aí é conhecido já no mundo todo, tá? É 10, 15 vezes maior do que a soja no mesmo espaço de plantação, de uso, tá? Só para ter uma ideia. E a gente não tem o grau de investimento, de aporte de recursos para fomentar. Estou falando do açaí, e aí você poderia pegar vários outros produtos da floresta, só para dar como exemplo aí, tá?
Outra coisa que aí já dialogando, entendeu, daquilo que é possível a gente pensar nessa relação do campo e também com o meio urbano, vamos pegar o debate também dos agrotóxicos, tem tudo a ver, né, com o debate com a saúde. Tá? Então, por exemplo, o que é possível fazer dentro dos municípios no meio urbano? Porque porque o debate dos agrotóxicos, por exemplo, não é de quem está só lá com o camponês, com o agricultor que está manuseando o veneno. Ele tem a ver com quem está comendo a comida no dia a dia, o veneno que vem. Tá? Então, hoje, por exemplo, nós damos, no âmbito federal, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano de isenção fiscal só para a cadeia dos agrotóxicos, para quem produz e distribui agrotóxicos. Aqui em São Paulo, Padilha, de isenção de ICMS para meia dúzia de produtos, de commodities, tá? É 1 bilhão por ano. Então, isso é um debate que nós precisamos fazer na reforma tributária, para onde a gente quer colocar os investimentos, para onde a gente quer colocar os subsídios. Esse debate no meio urbano é possível fazer, também trazer esse debate. Tá? Porque no Brasil, você discutir a agenda ambiental, ela não pode dar desvinculada do debate contra a desigualdade, que é crônica, histórica, e que atinge, em especial, o povo preto, que é a grande maioria, inclusive, do campo e da periferia das cidades. Então, ela é estrutural, é racista, tá? E nós precisamos juntar o debate ambiental para o nosso compromisso com a vida no planeta e para os limites que estão colocados. Então, na cidade, na hora que você vai comprar, por exemplo, alimentação, tá? Né, você pode comprar e priorizar a agricultura familiar e comprar produtos sem agrotóxico. Na hora de você, né, que aí bem lembrado, você disse, o Gilmar está falando, né, você pode, né, propiciar, entendeu, um transporte, né, priorizando o transporte público, priorizando como é que você faz os investimentos nas vias para priorizar pedestre, o ciclismo e assim por diante, tá? Você pode, entendeu, pensar na cidade, os espaços, né, como fez, né, no governo do prefeito aqui em São Paulo, do Haddad, entendeu, da criação de vários parques municipais, que não é só uma questão de lazer, mas tem tudo a ver com a vida, né, de espaço para você fazer atividade física, para saúde mental, né? Você é mais especialista do que eu nessa área né, como médico, né? Então, estou falando assim, é possível sim. E aqui eu queria aproveitar, Padilha, já que está chegando no final do tempo, eu, como secretário de Meio Ambiente do PT Nacional, nós elaboramos um conjunto de materiais do modo petista de governar, tá? Com sugestões para o debate do calendário eleitoral desse ano, tá? Do que é que os nossos candidatos e candidatas às câmaras municipais, às prefeituras, né, nas cidades do país inteiro, pode adotar como política nessa perspectiva de incorporar a questão ambiental no debate político daquilo que é possível fazer, tanto para cidades pequenas, como também de grandes cidades. E esse material já está disponível na Casa 13, tá? Que é essa plataforma que o PT criou para apoiar as nossas candidaturas no país inteiro, tá? Que é a casa13.pt.org, né? Então, lá pode ter esse material. Então, esse debate sobre, né, o cuidado da vida, tá? Que está relacionado, né, e intensifica agora com decorrência da própria pandemia, ele é mais do que necessário para a gente buscar, entendeu, fazer, né, esse diálogo com a população, em especial nas eleições deste ano. Então, mais do que nunca, entendeu, a pandemia faz a gente refletir as nossas relações capital e trabalho, a nossa relação com a comunidade, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o outro. Então, parabéns, Padilha, pelo programa que você vem fazendo, né, trazendo esse debate, porque e agradeço de ter convidado a gente, eu e a Toinha, né, para debater meio ambiente, porque tem tudo a ver, como diz, né, a gente pegando os ensinamentos do Papa Francisco, né, que vem, nós somos parte, tá? E as outras formas de vida, eu estou falando da fauna, da flora, tá? A vida delas depende, inclusive, da nossa postura, da nossa vida, de como a gente se relaciona com elas. Então, né, quero dar parabéns, porque tem tudo a ver esse debate da pandemia com o meio ambiente, e é isso que nós precisamos cada vez mais incentivar. Não só para quem está lá na floresta, mas também para quem está no meio urbano, porque todo mundo sabe o quanto que
a vida, entendeu? Da forma como se produz o alimento, da forma como a gente se relaciona com o consumo, interfere na nossa vida, inclusive das futuras gerações. Obrigado, Padilha, pela oportunidade, pelo convite. Obrigado, Toninho. Calma que não acabou ainda, Nilton. Calma que não acabou ainda. Tem ainda a última coisa que a gente sempre pede para todo mundo fazer aqui, Nilton e Toninha, que é o seguinte, isso aqui é um programa que desde hoje muita gente já está assistindo. Quero saudar que tem gente de Cruz das Almas, da Bahia, falando assim, tem que debater aqui, o meio ambiente aqui também, Cruz das Almas da Bahia. Um monte de gente já pedindo como é que pede o mel da Toninha, viu? Vai aumentar, viu, Toninha? O povo aqui já querendo saber, tem que dizer aí mesmo. É também um programa que os militantes do PT, então tem vereador, vereadora, gente que está no diretório municipal, pessoal que está no momento sindical, no momento popular, assiste para ver como é que vai começar a semana. Então, a gente sempre termina com uma pergunta, assim, né, Nilton e Toninha, assim, essa semana, né, quem quiser defender a vida, qual que é a dica que vocês dão, assim, de atividade, de evento, de mobilização que vai ter? Eu vou pedir aqui para todo mundo acompanhar nessa semana, na quarta-feira de manhã, nós vamos ter uma audiência pública, que eu acho que vai mobilizar multidões, viu, Nilton? Porque lá na comissão da Covid-19, que é a Comissão de Enfrentamento da Covid-19, que é para pautar o tema do futebol, essa coisa da retomada do futebol, do jeito que está acontecendo, uma esculhambação geral, colocando as pessoas em risco, jogadores, profissionais de jornalismo, pessoal que trabalha nos clubes. Eu acho que vai ter confusão, inclusive, de questionamento na justiça. Tem time que teve que desmarcar o jogo, time que jogou sem o técnico. Então, todo mundo sendo convocado. O pessoal da Anatorg vai estar lá, Nilton, o Alex Minduim, eu sei que tem uma relação com você. Eu relatei um projeto de lei que o Nilton Tato fez sobre as torcidas organizadas. Então, queria convidar todo mundo a poder assistir, mandar pergunta, comentário lá. Vai ser na quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã, no site aí da Comissão da Covid-19. Quem é daqui de São Paulo, outra dica é o seguinte, nós fizemos um grande ato, por isso que eu estou aqui meio de cinza aqui, hoje de manhã, porque o Bruno Covas está desmontando a Covisa, que é a Coordenação de Vigilância em Saúde da cidade de São Paulo, que envolve saúde do trabalhador, envolve vigilância sanitária e envolve saúde ambiental. Todo o estudo, acompanhamento que é feito aqui pela Covisa, do impacto da poluição na saúde, dos dados, do impacto da poluição na água, de produtos, o que a vigilância sanitária faz de monitoramento de agrotóxicos, tudo isso com risco de ser desmontado. O prefeito fez uma portaria, publicou no sábado, que pulveriza os servidores, manda todo mundo para vários lugares, desmontando na prática a Covisa. Então, o pessoal está entrando hoje com ato, queria convidar todo mundo a ficar atento aí. Nilton, vamos lá, começar pelo Nilton. Essa semana, Nilton, o que você acha que dá uma dica aí para o pessoal que quiser participar da defesa da vida, acompanhar isso, qual que é a sua dica aí? Padilha, eu pediria para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui em todas essas redes aí, de intensificar esta luta pela derrubada dos vetos, tá? Dos vetos do PL 1142, como você disse. Foi uma dificuldade muito grande para a gente aprovar isso no Congresso Nacional, né? Quero aqui, inclusive, parabenizar o trabalho que você vem fazendo dentro dessa... É a única comissão que está funcionando, né? Essa do Covid, tá? E você sabe muito bem, né? São da oposição, em especial do PT, os principais projetos, né, para fortalecimento, né, do Sistema Único de Saúde, para defesa, para amainar o sofrimento econômico do povo, né? E esse é um dos projetos, tá? Esse é um dos projetos que foi uma dificuldade para aprovar, e o Bolsonaro desfigurou ele, e aí nós temos a oportunidade, essa semana, de derrubar esses vetos para poder dar um alívio, né, para populações indígenas, quilombolas, extrativistas, tá? Então, eu queria convocar e convidar, entendeu, as pessoas a participar dessa mobilização que estão aí nas redes sociais para a derrubada do veto. Olha aí, o Nilton Tato passando, então, a dica importante, PL 1142.
que é aquele que garante para os povos indígenas. Foi negociado, trabalhado no Congresso, nós aprovamos na Câmara, né, Nilton? Quase com unanimidade, só o Novo votou contra uma parte, para variar. Nós aprovamos com unanimidade no Senado também, o Bolsonaro foi lá, vetou, gente, dos 21 artigos, ele vetou 16, é um escândalo. Aliás, Nilton, se tem, né, tem todo esse debate, nós estamos pressionando do Bolsonaro ser denunciado pelo crime contra a humanidade, pelo crime de genocídio, entidades já denunciaram, eu junto com ex-ministros, o ex-ministro Humberto Costa, o ex-ministro Arthur Queiroz, denunciamos. Acho que tem um clima de denúncia, inclusive para o Tribunal Internacional Penal. Outro dia eu fiz um debate com especialistas da área jurídica, eles consideram que se tem um tema que não tem como o Bolsonaro escapar, é exatamente esse veto ao projeto de lei dos povos indígenas, porque é caneta dele, né? Uma decisão dele. O resto ele pode falar que foi o Ricardo Salles, bota a culpa no Mourão, bota a culpa no Queiroz, ele sai distribuindo culpa a todo mundo. Agora, esse não tem jeito, a caneta dele foi lá, vetou a obrigação de garantia de água potável, de atendimento à saúde, de proteção às terras indígenas, de barreiras sanitárias, né? Então, muito importante isso que o Nilton falou, todo mundo se mobilizar nas redes sociais, procura o seu deputado, a sua deputada, o seu senador, qual que é a posição dele sobre o projeto 1142, como disse aqui o Nilton Tato. Toinha, dá uma dica para a gente, além do mel, dá uma dica, além de comprar aí dos produtos fruto do desenvolvimento sustentável, dá uma dica para a gente nessa semana aí, como que você vai se mobilizar e que sugestão que você dá para o pessoal participar aí na defesa da vida essa semana. Então, primeiro dizer que a minha instituição, a FVPP, ela se junta a essas lutas que vocês falaram aí, através do nosso deputado Ayrton, da nossa região, mas também nas nossas redes sociais com nossos amigos. E a dica que eu dou em defesa da vida do planeta, de todas as pessoas, é essa de nos cuidarmos e cuidarmos um do outro sempre. Quem ama, cuida. E nós, os movimentos sociais aqui liderados pela FVPP, nós temos toda semana várias atividades, né, de avaliação de como anda a história do Covid, como está a história das queimadas, e eu quero chamar mais pessoas para que se juntem a nós, na certeza que juntos somos mais fortes, tá? Então, essa é a dica que eu dou, e sempre, cuide-se e cuide de quem você ama. Se for sair, use máscara, use seu gel, cuide de quem você ama, porque a vida, ela é uma só, tá bom? Muito obrigada, viu, Padilha? Você, para mim, uma amazônida. Sempre pensei que um dia você viesse ser governador do nosso estado, você sempre fugiu, né? Mas quem sabe, né? Mas temos também várias lideranças aqui bacanas, e que a gente junta, a gente possa conseguir fazer muito mais. E que esse ano também é um ano importante também de eleger novos líderes, né, para as prefeituras, para as câmaras de vereadores, e que as pessoas elas façam uma boa escolha, né, que a gente possa, né, porque a gente sempre diz, o Estado é muito importante na vida das pessoas. Esse negócio de que esse Estado liberal, isso é uma falácia, e agora na pandemia vimos muito isso. Ai do Brasil se não fosse o SUS, ai do Brasil se não fosse a Caixa Econômica, se não fosse o Dataprev, com todas as suas dificuldades para atender as pessoas. Por tudo isso, eu chamo as pessoas para que a gente cuide de todas essas instituições que nós já temos, mas cuide de si e daqueles que você ama, sobretudo. Eu vou dar a dica aqui, gente, a Toninha não quis dizer, mas Fundação Viver, Produzir, Preservar, a FVPP, você pode entrar lá no site e no Facebook também aqui, ó. Bota lá Facebook FVPP, você encontra, aí você começa a cobrar, Toninha, eu quero comprar o mel, como é que eu faço para comprar o mel? O pessoal vai divulgar aqui e saber como é que acessa, gente. A sugestão do Nilton Tato também, todo mundo entrar na Casa 13, foi lançada uma iniciativa do PT Nacional. O Nilton Tato falou, tem orientações, quem for candidato a vereador, vereadora, prefeito, prefeita, quem estiver fazendo parte de coordenação de campanha nos municípios, entra lá que tem muito material. O Nilton Tato deu uma sugestão aqui sobre o material do meio ambiente. Eu quero agradecer mais uma vez todo mundo, agradecer o Nilton, agradecer a Toninha, agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui, pedir para o pessoal da rádio aí em Altamira reproduzir todos, viu? Toda segunda-feira, se vocês quiserem reproduzir, pode reproduzir agora. Agradecer muito o pessoal do DCM do 247, agradecer a página do presidente Lula, da presidenta Gleice, do PT Nacional,
essa rede de defesa da vida que vai crescendo cada vez mais, o pessoal do PT da Câmara, do PT do Senado. Um grande abraço, viu, Toinha e Nilton? Vamos terminando aqui, chegou no nosso horário aqui. Bom demais conversar com vocês. Daqui a pouco a gente se encontra presencialmente aqui, daqui a alguns meses, tá certo? Um grande abraço, gente. Um abraço. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Obrigado. Obrigado, Nilton. Um abraço, pessoal. Obrigado por vocês nos defender aí no Congresso. Vamos para a luta.